pode escrever aqui no chat, que eu vou ficar olhando o chat e passando as informações aqui ao longo do webinário, tá bom? Acho que é isso. Pronto. Eu quero agradecer à professora Rebeca pela oportunidade, né? É sempre bom falar de arte, é um assunto maravilhoso nesse momento que a gente está precisando tanto de falar de coisas boas, de coisas positivas, e agradeço à professora Rebeca, à Unifametro pela oportunidade, e agradeço também ao nosso ilustríssimo convidado por ter aceito, né, o nosso convite. E aí eu quero falar um pouquinho da arte dele, né, apresentar aqui para quem não conhece, e aí já eu passo a palavra para ele, tá bom? Então, assim, eu quero mostrar aqui um pouquinho do portfólio dele. Ele é um artista visual que trabalha em Salvador e não só, né, em outros locais também. E aí eu vou aqui colocar na tela inteira para a gente dar uma olhadinha no portfólio dele. Aqui, partilhar. Pronto. Para a gente conhecer um pouquinho o trabalho, né, do Eliezer Nobre. Da arte dele, pintura, escultura, mosaicos, nanquim também, né. Eliezer, se você quiser também já ir falando, comentando alguma coisa sobre as suas obras, tá, que a gente está visualizando aqui. Esse portfólio, ele não está atualizado, já é um portfólio antigo, tem alguns anos, mas tem uma diversidade interessante. Esculturas feitas em pedra, como vocês viram aí agora, que passou, feito em gravilhão. Uhum. Algumas peças feitas em séries, como essa está aparecendo, são peças em fio, que a gente consegue multiplicar e dar vários efeitos, desde pinturas diferenciadas até como texturas. Uhum. Nesse mesmo portfólio, a gente tem aí algumas telas, algumas pinturas, a exemplo dessa que aí está passando. Uhum. O Eliezer Nobre, ele é o autor do maior painel de arte musiva da América Latina, no edifício Torre Barcelona, que é um trabalho de arte musiva de 1.200 metros quadrados, né, que vai já aparecer aqui para a gente no portfólio dele. Ele também é o autor do projeto dos mosaicos da Praça Antônio Carlos Magalhães, né, mosaicos através de portais, de elementos construtivos dentro da Praça Antônio Carlos Magalhães, no município de Pojuca, na Bahia. Essa arte mosaico, ela totaliza 800 metros quadrados, só em mosaico, dentro da praça. E ele também foi o idealizador... Germana, é muito interessante. Pode falar. É muito interessante quando a gente trabalha em escala urbana e com trabalhos dessa magnitude, desse tamanho, desse porte. Isso, a logística disso é sempre tem que ser muito bem estratégica, porque esse projeto, por exemplo, foi um projeto de 8 meses. Então, no município, na cidade de Pojuca, então a gente teve que ter uma casa, alugar um espaço, ter uma equipe só para dar assistência, 15 pessoas trabalhando diariamente. E nisso, a gente começa a se relacionar assim. No processo que você está fazendo, sempre existem uns curiosos, sempre tem aqueles que dão um palpite, que dão uma ideia, e sempre isso também é muito bem-vindo, porque, como você sabe, o artista, ele manifesta o seu trabalho, ele tem que estar conectado com a cultura local, ele tem que estar conectado com a história daquela cidade, com os valores que aquela cidade tem. Então, essa cidade de Pojuca,
ela é uma sede que se mantém da exploração do petróleo. Os royalties são arrecadados para esse município. Então, dentro desses painéis, nós criamos várias referências dos equipamentos. Tem a Torre Martelo, que tem um design muito bonito, essa faz uma perfuração ainda bem mecânica, né? Um trabalho muito termina tendo vínculos. Para você ter ideia, dessas 15 pessoas, cara, uns 3 casaram, ficaram por lá, fizeram história de vida e mudaram seus destinos. Então, é muito gratificante a gente participar, interagir com a comunidade. Então, aqui a gente está vendo um pouquinho das obras dele, né? Para vocês conhecerem um pouco da arte da Eliezer Nobre. Essa peça que passou há pouco, dá para voltar? Essa? Dá para voltar um pouquinho? Essa? Não, mais acima um pouco. Desce, não. Mas vai aparecer agora. Essa aqui, Aí, pá, passou muito. Passou muito. Dá para voltar? Essa aí. Essa peça, ela é uma peça de muita representatividade. Normalmente as Madonas, as mães de Jesus, eram representadas pela estética, pela forma europeia. A mulher branca de olhos claros, enfim, o formato longilíneo de uma estética europeia, britânica, enfim. O que acontece? Essa obra eu fiz uma referência afro-brasileira, ou melhor, africana. Ela é a Mabari. Então, é uma manifestar, mostrar a Virgem Maria, os traços que são os traços oriundos da África, os nossos irmãos, os quais nós somos, temos um muito sanguíneo e cultural dessa. Então, para mim, essa aqui foi muito poderosa, gratificante pela feita. Bom, e aí a gente tem Elias, eu tenho uma pergunta. Não sei se tu vai responder agora ou depois, mais na frente, vocês vão falar sobre isso. Mas eu queria te perguntar, assim, que você atua hoje como artista, mas a sua formação é de arquiteto, né? Exatamente. Aí eu queria te perguntar... Qual é a pergunta? Acho que tá com delay. Nossa. Meti o pé na porta. Eliese, tá me escutando? Tô sim. Opa, alguém ligou o microfone, deixa eu desligar. Alguém está com o microfone ligado. Sim, eu sei que a sua formação é de arquiteto e você atua hoje como artista. Aí depois eu queria que mais na frente você falasse um pouquinho sobre essa relação, se é um arcabouço ali que você leva para o seu trabalho de arte visual, ou se de alguma maneira lhe influenciou. Enfim, só para me fazer essa conexão entre a sua formação e hoje a sua atuação como artista. Não sei se é uma coisa que vocês vão tratar depois ou... Pronto, essas imagens... Rebeca, Fala, Eliezer. Pode. A questão de... Me formei como arquiteto pela UFBA, né? E quando eu comecei a exercitar arquitetura, eu fui criando um apaixonamento muito grande pelas artes de forma geral. E, num dado momento, eu precisei fazer essa migração. E não faço conceito
histórico, funcional, buscando a beleza, buscando o acolhimento. Então, tem um aspecto artístico, digamos que são esculturas funcionais, né, da arquitetura. Então, para mim, eu precisava de uma manifestação mais íntima, porque quando você é contratado como arquiteto, você tem que seguir um conceito muito técnico também, que é desde o custo de empreendimento, as normas técnicas dos espaços. E como artista, a gente tem mais liberdade. Eu acho que o meu ser clamava para essa direção, de expressar a arte com a substância mais, digamos assim, conteúdo mais simbólico da arte em si. Eu acho que foi uma necessidade existencial. Existencial. Mesmo. Queria só destacar que aquele edifício da FAUFBA é lindíssimo. Com espaço, você tem que fazer uma leitura. Você faz uma leitura da iluminação, você faz uma leitura das proporções. Então, é óbvio que eu uso a arquitetura no dia a dia criativo. Com certeza. Contribui muito. Acho que sim. Sim, cortou um pouquinho, mas Pois não, Germana, deu para entender o essencial. Olha a posição do Pronto, então a gente está mostrando aqui um pouquinho para as pessoas conhecerem, né? Aqui é o projeto em Pojuca, da praça, com os 800 metros de arte em mosaico, né? Feito pelo Eliezer Nobre. Aqui são as imagens, né? Esses pórticos. Realmente, toda vez que eu olho para alguns dos meus trabalhos, eu me sinto muito emocionado, né, de ver que aquilo teve uma demanda de tempo, teve uma reflexão, teve um movimento muito grande. Porque consegue criar um primor se você não mergulha no fundo, né? Então, eu fico muito feliz de ver. As imagens são, para mim, um espelho das minhas possibilidades criativas, né? O nosso artista visual também foi o idealizador de um projeto muito bonito na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, que é o projeto Libertarte, onde pôde se promover um resgate social dos detentos através da arte, e aí a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? O Eliezer Nobre vai falar um pouquinho sobre isso. Foram 4 anos de parceria com a SEAP, o Ministério Público, lá em Salvador, para promover esse projeto. E ele vai aparecer aqui para a gente agora no portfólio. Está aqui, Projeto Libertarte, junto com os detentos, né? E o bacana é que eles poderiam produzir aquela arte e reduzir a pena, né? O tempo de pena. Pode falar, Eliezer. Isso aí, ter uma semente de pensão. O querido amigo que está presente na sala da gente, o Heraldo Carvalho. Está dando para ouvir? Eliezer cortou bastante. Vamos tentar. O que vocês acham de tentar reiniciar a sua internet? Está ouvindo? A minha? Pode ser. Vamos tentar reiniciar, ver se agora dá certo. Então,
Eu, particularmente, Olá. acho que o melhor seria mudar o dispositivo. Tentar baixar no celular e tentar entrar pelo celular também. Uhum. Acho que é uma solução também interessante. Será que ele ouviu? Será que ele já saiu? Ou caiu de vez? Talvez tenha Tentar. caído. Nesse caso, Germana, tu tá compartilhando tua tela, tá? Tira só Tô. compartilhamento. Pronto. Nesse caso, como é que você acredita que a expressão artística vem a colaborar nesse momento de crise? Assim, se a gente está falando de expressões individuais ou de expressões coletivas, de alguma maneira eu sei que você tem uma proximidade com a Eliezer, eu sei que vocês conversaram um pouco sobre isso hoje mais cedo, e aí eu acho que essa discussão, ela é bem contemporânea, não só pelo momento de crise, mas porque a gente vinha percebendo uma crítica, uma falta de valorização, diria, das expressões artísticas, né? Ou os artistas eram atacados de alguma maneira, ou a gente via cidades com poucos espaços onde a arte estava presente, né? Mesmo em praças ou em penas de prédios. Então, há pouco tempo veio aqui para Fortaleza aquele Festival Concreto, que é um festival que é contemporâneo e são de artistas jovens que trabalham com uma questão um pouco mais de painéis, né? E painéis em grande escala. Não sei se vocês já viram em algumas partes da cidade, algumas em penas de prédio, pintado e tudo. E aí eu queria saber se vocês conversaram um pouco sobre isso, qual a tua opinião. As diversas expressões da arte, né? A gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre o poder de abstração da arte, o poder de impressionar as pessoas, né, as sensações que a arte pode causar, as sensações positivas, ou mesmo de chocar as pessoas, né, de achar que aquela arte é feia ou bonita, né, de acordo com cada um. A gente também discutiu um pouquinho sobre a arte com fim terapêutico, principalmente no momento atual que a gente está vivendo. Ah, isso é legal. Não é? Assim, no sentido de... o sentido terapêutico, o sentido cósmico, o sentido de se conectar com uma... Apareceu! Eu estava aqui falando um pouquinho sobre os vários sentidos da arte, e você vai ter que ligar o microfone de novo. É só deslizar o mouse no monitor, desliza o mouse na parte inferior do monitor. Ou então toca na tela. Pronto? Não, ainda não. Desliza o mouse na parte inferior do monitor, tem aí o desenhozinho do microfone, você clica. Para ligar o microfone. Cadê? Opa, desligou a câmera do outro lado, normalmente. Saiu. Talvez ele tenha clicado no telefone vermelhinho. Uhum. Bem, então, assim, a arte, ela é imensa, ela tem uma imensidão de definições e... Tá bom agora? Agora deu certo. Deu certo. Bom, então a gente estava mostrando um pouquinho da sua arte, para depois eu te passar a palavra, para você ainda acrescentar alguma coisa, algum agradecimento, e falar de alguns parceiros que você queira lembrar aqui, né? Aí eu estava fazendo que eu posso continuar, então, o portfólio, terminar o portfólio, e aí você Pode sim. a palavra para você. Agora vai dar certo. Tá bom, pronto. Já está terminando aqui o tela inteira. Tá bom. Pronto, a gente estava falando do Libertarte,
que a gente não conseguiu ouvir muito bem o comentário do Eliezer, né, porque estava cortando bastante. Se ele quiser repetir. Pois não, o Libertarte, ele surgiu de um convite de um amigo, o Everaldo Carvalho, que por sinal deve estar aí na sala. O Everaldo, ele era diretor de vídeo naquela ocasião, e com isso ele me fez um convite, porque na penitência funcionam várias oficinas, tá? Então gera um trabalho, um ofício para o detento, e com isso a remuneração e a remissão de pena. De cada 3 dias trabalhados, se reduz um dia de trabalho. E, com isso, ele me fez esse convite, a gente ensaiou um formato, e aí a gente foi tocando, né? Ocupei o físico, a gente foi buscando os detentos que tinham um certo perfil, e nisso o projeto ele deu seguimento por 4 anos. Eu diria que a gente conseguiu, do possível, passaram pela nossa oficina em torno de 50 detentos. E com isso a gente conseguiu, sim, minimizar a questão do sofrimento, a questão do tempo que eles levavam dentro do cárcere, né, que era um tempo realmente... Um tempo se prolonga muito dentro do cárcere, né? Então a gente tirava ele de dentro de um lugar sombrio, cinza, e colocava num lugar acolhedor, cheio de arte, de cores e de possibilidades criativas. Então realmente foi um projeto muito interessante, foi gratificante. Acredito que a gente tenha dado conta do recado, com certeza. Uhum. Pronto, e aí a gente... Lá no Salvador, um apoio. Tá ouvindo? Como é que tá o som aí agora, tá bom? Tá bem melhor, bem melhor. Bem melhor? Pois é, nesse projeto a gente conseguiu também divulgar essa arte dentro de um shopping, que era o Salvador Shopping, que é um shopping bastante frequentado em Salvador, um shopping de alto nível assim, de consumo e no perfil também dos clientes. A gente conseguiu realmente, por algum tempo, levar conhecimento público e gerar um outro olhar sobre os dados. Não só esse olhar do criminoso, mas o olhar de quem pode devolver algo para a sociedade, o olhar de quem pode ir, o olhar de quem pode ter uma nova chance e ter uma outra oportunidade. Então, acho que a gente plantou essa intenção, essa semente, com certeza. Uhum. Aí é o edifício Torre Barcelona, né? Isso, né? Por último, a gente vai mostrar aqui esse grande painel, né? Que foi o maior painel da América Latina, o painel de mosaicos, né? Arte Musiva, de 1.200 metros quadrados. Esse trabalho, ele é uma releitura do Parque Güell, em Barcelona. Os arquitetos, eles foram muito felizes no que diz respeito ao espaço arquitetônico em si. Torres e Francisco são arquitetos premiados, inclusive com o próprio Salvador, eles ganharam um prêmio como um dos shoppings mais belos e mais bem resolvidos do mundo. Então, André Sá e Frota, eles são muito técnicos e, ao mesmo tempo, muito sensíveis com a estética de um projeto. E, com isso, eu fui convidado para fazer a releitura do Parque Güell. E trabalhei com 30 colaboradores por quase um ano. E note que esse trabalho tinha uma interessante no que diz respeito ao mercado imobiliário. O Torre Barcelona, ele fica no Corredor da Vitória, que é um dos lugares de maior, digamos assim, um dos lugares mais bem quistos do mercado imobiliário, porque os prédios que dão para o mar, eles contemplam toda a Baía de Todos os Santos. E o Torre Barcelona, ele está do outro lado da rua, ele não contempla o mar. E aí, então, era exatamente um verdadeiro show pirotécnico de luz, de cores, para com que ele pudesse, dentro dessa questão do mercado, ele ter um atrativo de competição. E nós
conseguimos isso, porque assim que o prédio foi lançado, ele já tinha todos os imóveis sendo sido vendidos. Foi um objetivo, assim, bem no que diz respeito ao investimento, que deu retorno, foi muito bom, assim, para os próprios empreendedores e para mim também, com certeza. Pronto. E a gente também precisa aqui acrescentar que o Eliezer trabalhou em parceria com grandes grupos de diversas empresas, e a gente vai citar apenas alguns, né? Como o Grupo Gerdau, a Pirelli Pneus, a Odebrecht, a FIEB, a UFPA, né, a Universidade Federal da Bahia, entre outros, o Hospital Espanhol, hotéis, escolas, clínicas, né, algumas prefeituras, a Prefeitura Municipal de Salvador, a Prefeitura Municipal de Camaçari, IEC e Pojuca. E aí eu passo a palavra para ele, depois dessa apresentação, se ele quiser acrescentar alguma coisa, os agradecimentos dele. Eu realmente diria que tive uma feliz sorte, não sei como é trabalhar com diversos segmentos. E essas prefeituras, que eu acho muito interessante, os projetos que se tornam públicos, porque eles se tornam, de alguma forma, democráticos. Porque um projeto de arte, quando ele está dentro de um espaço privado, seja uma residência, um apartamento, até um condomínio, ele é muito restritivo ao público que investiu. Mas quando você cria a comunidade, um espaço público, como esses trabalhos de prefeituras, você está levando o seu conjunto de emoções, as suas percepções, as suas ideias, porque é dessa forma que o artista transforma, né? Ou inspira, digamos assim, que o artista inspira a sociedade, inspira o mundo, inspira as outras pessoas a terem um olhar diferente sobre o mundo e sobre si mesmo. Porque toda vez que uma obra se manifesta, ela cria um diálogo, e nesse diálogo onde pode existir a possibilidade de mudança, de transformação com o outro. Então, se a pessoa tem disposição para olhar uma obra, seja um espetáculo de música, seja uma ópera, seja um espetáculo de dança, uma escultura, um quadro, todos esses elementos, eles têm um poder de entrar em fusão com as emoções do observador. Então, eu acho que todo trabalho público, ele gera um canal mais direto e democrático. Então, é realmente muito interessante fazer esses trabalhos. Você quer acrescentar o agradecimento a algum parceiro que eu não falei, que eu não citei? Sim, como eu havia dito, né, o Everaldo Carvalho foi um grande parceiro para o projeto Libertarte, o secretário também de ressocialização, o doutor Duarte, e o promotor Edmundo Reis, do Ministério Público. Esses merecem, assim, com certeza, a minha gratidão e, assim, a paciência que tive juntamente comigo por ter que movimentar uma força tão grande para a gente transformar algo que aparentemente não se consegue transformar, mas nós conseguimos, de alguma forma, sim. Pronto. Então, agora vamos filosofar um pouquinho sobre arte, né? E aí, voltando um pouquinho para o projeto Libertarte, eu queria te perguntar como foi essa sua experiência de trazer a arte, você já até falou um pouquinho, né? Trazer a arte para dentro do presídio, e a gente sabe que a arte liberta, né? Então, nesse sentido, a arte foi libertadora? Eu acredito que a liberdade, ela é um processo não só físico, ela é um processo psíquico. Tanto que a gente vive agora com o coronavírus. Nós estamos em nossas casas e temos todo o tempo para a gente ver
que a gente, de alguma forma, está preso dentro de um espaço físico, estamos confinados, mas a gente está preso num universo infinito de possibilidades do que há por fazer. Então, é possível que muita gente está entrando em ação, as relações estão ficando mais estreitas, isso está criando mais choque. E aí é onde eu acho que a arte ela entra como um elemento que contribui para o divertimento, mas não só para isso, porque cabe ao ser humano ter a arte como uma referência de vida. Se você está dentro de um espaço e você tem crianças, por que não se relacionar com o universo lúdico das crianças? Isso, quando você se relaciona com uma criança, pintando, fazendo desenhos, aquarela, você, de certa forma, vai estar entrando num universo mais sutil da sua própria essência. Então, eu acho que a arte ela é libertária, que a gente passe a ter um outro olhar sobre o universo, ou seja, sobre o nosso confinamento. Inclusive, eu diria que no cárcere, eles tinham um grande contentamento, porque lá a mente deles se tornava liberta. Eles iam para essa sala, escolhiam a obra que queriam fazer. E nesse processo lento de colar pedrinhas, eles estavam ali certamente colando suas emoções, suas frustrações, seus medos, traumas, inclusive até a própria culpa que o detento muitas vezes carrega. Ele não só tem a própria culpa, como ele tem a culpa que a própria família coloca sobre ele, a culpa que a própria sociedade coloca sobre ele. E é natural que seja colocado, porque, na contas, ele cometeu um crime. Então, eu acho que a gente contribuiu e criou uma liberdade subjetiva. Sair da cela, deixar sua mente fluir e voar numa direção infinita da mente. Né? Isso é um processo libertário, minimizando, obviamente, as tensões, o processo depressivo, o processo da angústia. E eu acho que é bem parecido com o que a gente tem que buscar agora. A gente tem que libertar a mente dentro das nossas casas. Uma da gente deixar a mente fluir e ir numa direção criativa. Seja na hora de fazer um alimento, seja na hora de repente, teatralizar uma relação com uma faxina. A gente pode brincar e fazer disso um ambiente mais leve e certamente mais artístico no sentido não tão conceitual, no sentido mais metafórico mesmo. E entrando um pouquinho nesse assunto da arte, né, do poder dela de abstração, de fugir um pouco da realidade, de tantos outros adjetivos que a arte pode ter, dentro dessa imensidão do conceito de arte, como é que a gente poderia defini-la? Será que nós conseguiríamos definir a arte? Olha, a arte ela é um exercício muito grande quando a gente passa a pensar numa definição. A definição mais linear, né, seria uma atividade que o ser humano desenvolve buscando equilíbrio, harmonia, valores estéticos. E nesta mesma atividade, o ser humano coloca suas percepções, suas emoções, suas ideias. Nessa mesma reflexão, existe a possibilidade de levar em conta que a arte deve ser consciente, racional, inteligentemente ligada aos valores que são valores que o próprio ser considera como reais. Mas essa visão linear, porque eu acho que a definição de arte é subjetiva, que a gente pode considerar que arte é tudo que faz parte da arte do viver. A gente vai numa dimensão do inconsciente. Você pode ter um sonho e acordar com uma nova ideia, e essa ideia te levar para uma ação criativa. Por que não chamar essa ação criativa de arte? Se você teve um movimento inteligente no trabalho, ou você acha a diferença que você tem de uma forma mais inteligente. Porque a arte não só é material, como ela é imaterial. Um pensamento é uma forma de arte. Se você pensar que essa mente é infinita,
Então, você tem o dom infinito de ser um artista no dia a dia, nas suas ações, na sua relação familiar, na sua relação com o universo que lhe cabe. Então, olhando por esse prisma, eu diria que a arte é a definição das possibilidades que a gente tange e que a gente nem imagina. Eu acho que a arte é infinita. É infinita. Eu queria acrescentar uma coisa também. Acho que uma coisa que para mim é bem caro da arte, assim, é o fato de ela não ter uma necessidade de fórmula, né? Então, uma coisa tácita que está ali, que acontece, você não sabe como começou, como terminou, como necessariamente foi o desenvolvimento, mas você vê, de alguma maneira, você vê e sente, ou gosta ou não gosta, ou tem algum sentimento, e você não sabe explicar, né, em palavras. E eu acho que isso é muito expressivo do que é a arte, seja ela escultura, pintura, arquitetura, urbanismo, né, e todas essas questões. E aí, quando tu falou que um pensamento é arte, né, uma pessoa que conversa bem, né, uma pessoa que fala sobre coisas, né, é tão bonita, é tão realmente uma expressão artística, né, a pessoa que se expressa, que num sarau sabe ler uma poesia, que eu fico lembrando, às vezes, das músicas da Maria Bethânia, que ela faz algumas citações, e isso acrescenta tanto aquela expressão artística que seria só uma música, só entre aspas, né, uma música, e se torna também uma citação. E aí eu acho que, dentro disso, a gente está num período muito de criar fórmulas, né? Vem ali aquela pessoa que diz, para você ser bem-sucedido, você tem que fazer isso e aquilo. Para você saber ter uma retórica boa, você tem que fazer isso e aquilo. E eu acho que a arte, ela foge dessa lógica de ter uma fórmula pré-definida. Eu acho que isso para mim, né, é uma coisa importante, assim, é uma coisa que é nata ali das expressões artísticas, né? É mágico, né? Ela expressa o consciente, o inconsciente, né? Você, partindo do seguinte princípio, que se nós perguntarmos agora qual o sentido da arte nas nossas vidas, primeiro, a gente está lidando com a realidade que tem por lastro, nesse momento, um medo coletivo. Existe um medo que paira sobre todos nós. Obviamente, com cada país, com cada lugar, com cada região, esse medo tem uma proporcionalidade de acordo com as referências econômicas, culturais, sociais. Obviamente, que num país como a África, obviamente deve estar muito mais encurralado com esse medo do que quem mora no mundo, certamente. Então, note que esse medo, ele paira. Então, essa arte, de que forma ela pode se manifestar? Eu acho que dos aspectos interessantes para a gente pensar em arte é que ela nos leve para o momento e a percepção da arte. A gente perceber a nossa realidade, como que a gente chegou até aqui, qual o destino que nós queremos traçar para a humanidade. Porque a gente vive uma humanidade em que os valores eles estão sendo muito fragilizados pelo consumismo excessivo, pela indiferença coletiva, pelo desalinho com uma balança equilíbrio em todos os aspectos da educação, da formalização de valores. Então, eu acho que a arte, nesse momento, ela nos apropria de uma possibilidade de reflexão sobre essa realidade. E, no mais, também ela precisa com que nós possamos também apurar os nossos sentidos. Obviamente, precisamos lidar com a nossa criatividade, nós vamos entender como é que nós desenvolver as novas relações sociais, como é que vão ficar, como é que vai a cadeia de negócios, a cadeia econômica, como um todo, porque a economia ela se movimenta como um grande ciclo. A arte ela faz parte de um desses pontos desse grande círculo.
Então, como é que é o investimento da arte daqui por diante? Desde as artes cênicas, literatura, música. Ou seja, a gente tem um momento muito delicado, o medo paira. Obviamente, um momento delicado pós-pandemia que vai ser uma. Então, a arte, como que ela vai ser um bálsamo para esse trauma? Como que ela vai trazer acalanto? Como que ela vai trazer sonhos? Como que ela vai ajudar com que nós não estejamos dispersos? A arte, eu acho que ela vai ter esse papel de nos unir, de nos aproximar, e de servir como um farol, realmente, para um mundo tão sombrio e sem luz. A arte é luz. Ela é um olhar de luz. É luz, é vida, é autoconhecimento, né, Eliezer? Perfeito, Adriana. É uma maneira também de se recriar, de se conhecer como se é e como se pode ser, né? De se recriar. Exatamente, muito bom. E a gente já falou um pouquinho disso, mas assim, como que a gente poderia entender essa arte como a expressão da coletividade, assim, fazendo um apanhado do que a gente falou aqui agora um pouquinho. Uma arte como expressão da coletividade. Sim. Olha, de tantas formas, né? O que nós percebemos, né? Que podemos delinear, definir a função da arte, nós vamos ter muitas reflexões sobre a arte. Uma delas é o próprio aspecto de, já que ela vai ser esse novo farol, a gente não entende ainda quais serão os rumos da arte. Primeiro porque a gente está vivendo um momento que está muito perdido. Todos estão perdidos, inclusive os cientistas. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Os governantes dizem uma coisa, os subalternos do governo dizem outra, enfim, a política está indo numa direção, a saúde está indo em outra. A gente vê um momento conturbado. E no segmento artístico, provavelmente, esse caldeirão, essa ebulição de direções, ela está em movimento. Esse caldeirão está fervendo. Então, o coletivo ele vai se manifestar artisticamente. Por enquanto, nós estamos criando elos sociais de diversas formas. No jornal ou nas mídias sociais, a gente vê que tem pessoas que vão para suas varandas tocar um instrumento, cantar, o outro rebate e ecoa outra música, outra sonoridade na outra varanda. Isso há uma necessidade, isso é intrínseco do ser humano, a necessidade de socialização, de comunidade. O ser humano ele conflui. Então, as artes, nesse momento, o que nós temos delas, ainda estão embasados digamos assim, nos primeiros passos da doença, do caos que está instalado. Então, o que vai acontecer, que movimento artístico vai surgir, que tendência, que valoração vai ter essa arte depois desse processo, ainda é muito subjetivo. Porque, como todos os humanos estão passando por uma metamorfose dessa vivência, inclusive, como eu disse, com seus traumas, com muitos sonhos desfeitos, com muitos castelos de areias que foram desmoronados, né? O que acontece? Esse processo intrinsecamente humano, ele atinge o indivíduo e atinge o coletivo. Porque, como elos de uma mesma corrente, nós influenciamos os elos dos quais nós estamos amarrados, estamos conectados. A tendência da arte nesses próximos anos, ela com certeza, não só as artes, mas como tudo, vão passar por transições, por mudanças, por novos caminhos. E eu diria que a humanidade ela vai estar mais sensível, provavelmente menos egóica, porque está sendo um golpe muito grande para todos. Como nós vamos estar mais sensíveis, obviamente a nossa arte tende a ser uma arte mais sensível, tende a ser uma arte que toca mais o coração, menos a mente. Ela tende a ser uma arte que ela vai ser também mais vida, já que todos estão mais sensíveis. Eu acho que vai ter um acolhimento maior das artes. No século XX, teve uma grande explosão de procura e de busca, porque a comunicação ela se expandiu muito.
Os museus, eles registram frequências como nunca vistas. As grandes galerias, as instalações de artes, as feiras internacionais. A gente já vive essa ebulição. Paralelo a essa ebulição, a gente vive também essa coisa da mídia instantânea. Toda hora somos arrebatados, os nossos sentidos, por uma música, por um meme. Ou seja, o ser humano também ele está muito aprisionado pelas informações sensoriais e imediatas. As vitrines são cada vez mais sedutoras e convidativas. Elas exigem um consumo rápido e imediato. As estações de modas, 3, 4, hoje são 60 estações. Se cria moda casual, se cria moda intimista, se cria vários tipos de apelos para exercitar o consumo imediato. Então, o que acontece? A arte é o contraponto disso, porque a arte, para ser consumida, ela não é algo tão imediato. Ela requer atenção, ela requer um desprovimento da personalidade e um desprendimento do ego. Então, ela tem, até para você olhar um painel, um quadro, não precisa ser uma peça na Broadway, que você vai levar algumas horas assistindo, mas para você olhar uma obra, as pessoas que vão aos grandes museus, visitam de obra em obra apenas alguns segundos. Então, essa sensibilidade, talvez, ela refreie, ela minimize esse ritmo do consumo imediato, das coisas urgentes, dos apelos instantâneos, para a gente focar no superficial. Eu acho, né, que, posteriormente, a gente tem um consumo mais sensato e mais inteligente da arte, em todas as suas mídias. Eu acho que é uma tendência. Quem sabe esse olhar demorado, né, que a gente tem que dar sobre a arte, eles realmente nos ensinem a não viver essa vida tão apressada, né, tão estressada. E eu também tenho uma hipótese de que essa questão da gente sempre viver na correria, sempre viver com alguma coisa que naquele momento é uma coisa importante para a gente fazer, que nunca é necessariamente relaxar e ver uma coisa com calma e tudo. E a gente sempre ficava vendo, né? Só vendo o museu, vendo o feed do Instagram, vendo alguma coisa ali na televisão, nem que fosse no computador e tudo. E agora esse momento de parar um pouquinho, ficar ali na sua casa, pensar um pouco sobre essa questão da crise, do isolamento social também, acho que faz muita gente fazer, não só observar, mas também fazer, né? Então, acho que muita gente que sempre quis fazer alguma coisa manual, agora está achando esse tempo, né? Sempre quis desenhar, agora está parando para tentar desenhar. Então, acho que eu tenho a hipótese de que esse momento agora vai fazer muita gente tentar a sua própria expressão artística, né? Eu acho que isso pode ser bem interessante para o futuro próximo, assim. E com a facilidade de você mostrar isso para outras pessoas, né, por redes sociais, enfim, talvez a gente tenha vários pequenos núcleos artísticos surgindo, assim, ao longo desses próximos anos. Eu tenho esse sentimento que talvez uma coisa desse tipo aconteça. É muito interessante. Desculpa, Eliezer. A gente teve esse mesmo sentimento quando a gente estava conversando sobre a live, né? De que as pessoas vão se descobrir artistas, né? Eu conheci uma pessoa, ele tem uma história muito interessante que vale a pena compartilhar. Numa ocasião, na Estrada do Coco, na Linha Verde, aqui em Salvador, parei num lugar, tinha um senhor vendendo umas plantas. E essas plantas, elas estavam dentro de vasos de barro, de argila, muito bonitos, muito bem feitos. E tinha também algumas esculturas, luminárias de jardim, uma coisa assim tão bonita. E eu me entusiasmei, queria algumas coisas e depois indiquei para alguns amigos, clientes. E esse senhor me falou naquela ocasião, eu disse, olha, o senhor é um talentoso. Quantos anos o senhor tem de arte? Eu acho que nasceu fazendo modelagem em argila. Ele disse, olha, eu tenho 65 anos
e eu comecei a fazer isso aos 60. Então, ele me contou uma história que foi o seguinte: ele vendia essas plantas dentro de lata, e as pessoas para comprar e perguntaram: puxa, o senhor não tem os vasos? O senhor não faz os vasos? E com isso, coincidentemente, na comunidade dele, apareceu um curso sobre modelagem para ser queimada em fogo de barro. E esse senhor tomou um curso de 15 dias. E ele, aos 60 anos, se descobriu um artista. Ele foi percebido pelos instrutores, os artistas que deram, disseram: olha, o senhor é um rato, o senhor tem um talento maravilhoso. E com isso, dizer é que muitas vezes nós temos dons e talentos e a gente não se permite, ou a gente nunca investigou, nunca sondou as nossas possibilidades. E esse senhor, ele só tinha 5 anos de modelagem em argila, mas você olhava e via um grande artista. Então, eu acho que a gente oportunizando no universo doméstico, que daí não sai artista, né? Brincar com as canetas, com as cores, com as palavras, né? Buscar uma leitura que lhe dê um certo anseio para escrever algo, seja uma poesia ou fazer um relatório do seu dia a dia, um pequeno diário para começar. Então, eu acho que sim, a gente, por estar nesse universo recolhido da nossa casa, há uma forte tendência da gente ter que mergulhar, porque tudo que a gente não faz é mergulhar. A gente é um mundo mecanizado e nos tornamos quase robotizados, somos robôs. A gente acordar, levantar, de ir para o trabalho, de comer, tomar o café, dormir, final de semana tomar a cerveja, bater o baba, ir para a praia, e o lazer, ou seja, é um momento único. O Covid, ele propicia também uma investigação sobre você mesmo. Quem sabe daí nessas investigações, ou da gente se permitir buscar algum dom, alguma coisa que a gente tenha. E para começar isso, eu acho que a gente tem que, inclusive, apurar os nossos sentidos. Porque às vezes a gente tem habilidades desconhecidas, mas quando você apura os seus sentidos, você vai contar que você tem alguma coisa que você não sabia. Então, eu acho que é um momento, sim, de possibilidades para a gente fazer arte. Tem muita gente fazendo as máscaras e colorindo e fazendo pinturas. Na escolha do próprio tecido, você vê pessoas que só faziam costurar para terceiros. Então, se transformam em designers das máscaras. Então, eu acho que um plural de possibilidades. E eu acho que 2 coisas também que me vieram à cabeça agora, essa questão do tempo, né? Foi até uma coisa que a gente estava comentando aqui um pouquinho no início, quando estava Germano, o Dudu estava por aqui, e a gente estava comentando o tempo da arte, né? Porque não necessariamente o que a gente está acostumado até então, né? Você tinha um ciclo diário ali de 24 horas, você fazia determinadas coisas que tinham que começar e terminar em 1 hora, uma reunião que tinha que demorar tanto, uma aula que demorava tanto. E quando você está fazendo alguma coisa artística, ela pode durar 1 mês, pode durar 1 ano, pode durar 5. E não necessariamente isso é uma coisa certa ou errada, né? Tem aí a Sagrada Família, que pode durar 100 anos, e quem disse que é uma arquitetura errada, uma arquitetura certa, né? Verdade. Essa questão do tempo também, eu acho bem legal de você parar de ser ansioso num determinado momento, parar de ver se aquilo está indo para um caminho certo. Não, aquilo tem o seu caminho, né? Você faz um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E uma outra coisa também que tu falou, que eu me lembrei, não, deixei escapar. Era mais essa questão do tempo mesmo, que para mim, que entra também no tempo em que a arte entra na sua vida, que pode entrar com 3 anos de idade, pode entrar com 60, e também não tem o que é certo, o que é errado. É o tempo da coisa, né? Perfeito. Opa, Germana, desculpa. Não, por favor, Germana. Não, eu queria acrescentar, né, ele já falou um pouquinho antes, aí eu queria acrescentar 2 coisinhas. Uma é que a arte, como ele estava ali desenvolvendo, né, em relação ao Covid, a toda essa situação de pandemia,
ela é a maneira de confrontar o medo, os traumas, trazendo coragem, trazendo vida, esperança, né? Então, aí eu provoco esse conceito, a arte é vida, né? A arte é vida. E outra coisa que eu queria falar também é que a gente tinha pensado de finalizar colocando uma provocação para todos aqui, que era o que o Eliezer estava falando, de todo mundo se sentir um artista e tentar explorar essa intenção, esse dom, né, que muitas vezes não se sabe que existe, né, e às vezes ele está ali dentro e precisa ser posto para fora. Então, a gente queria fazer essa provocação para todo mundo, tá? Tentar colocar a arte, o artista de dentro para fora, né? Temos tempo para falar um pouquinho? Temos uma pergunta aqui da professora Simone, que ela já tem um tempinho que ela está perguntando. Quer falar primeiro alguma coisa ou já quer responder o chat? Não, pode ser, pode perguntar. Pode ser? Bom, eu não olhei ainda o chat todo, mas a professora Simone, deixa eu achar aqui a pergunta dela. Gostaria de saber do Eliezer se ele ainda pratica arquitetura ou se vive inteiramente da sua arte. Essa pergunta é muito interessante. Eu vivo cliente da minha própria arte. Vivo da arte e, assim, como uma das minhas atividades são os mosaicos, para a gente atender uma demanda de mosaicos de médio a grande, a gente tem que contratar, tem que ter pessoas trabalhando. Então, eu diria que nesse processo, além de viver da própria arte, a gente também gera empregos e contratações de equipes, né, para a gente atender essa demanda de... E é um privilégio viver da própria arte, né, pois menos de 10% no mundo inteiro vivem da própria arte, em todos os segmentos, teatro, literatura, música. Você sabe que a questão não é só você ter ou não ter o dom. Existe uma série de aspectos. Você vê muitos artistas geniais, maravilhosos, mas não conseguem viver da própria arte. Verdade. Então, aí, se você vê as incógnitas, porque aí é muito abrangente as possibilidades do porquê não viver da própria arte. Mas eu acho que é um exercício de esforço que vale muito a pena. E eu me sinto muito feliz por isso. Tem muitas pessoas elogiando aqui a sua arte no chat. Obrigado. Everaldo Carvalho, maravilhoso. O trabalho de Eliezer Nobre com o Libertarte foi fundamental para o nosso processo de ressocialização na penitenciária Lemos Brito. Parabéns, Eliezer. Gratidão. Obrigado, Everaldo. Você é um amigo querido. E sempre você foi uma pessoa muito humana dentro de um sistema tão precário e deficiente. Eu lhe parabenizo pela pessoa que você é e também sou muito grato pela nossa parceria. Que surjam outras e possamos sempre abrir portas às possibilidades da vida. O que mais? Aí tem outros elogios aqui. E tem algumas pessoas também dando as suas opiniões sobre o que é a arte. Arte é a expressão de genialidade. Através da arte, passamos a conhecer nossa própria essência, autoconhecimento. Maravilha. Da minha mana querida. É isso. Muitos elogios. Eu estava criando uma situação, uma reflexão hipotética para lançar. E a reflexão é o seguinte: vamos imaginar que o universo
ele seja uma grande galeria, tá? Galerias que têm úteros para gerar nascimentos de estrelas. Tem galerias que fazem explosões solares a cada instante, fazendo esse movimento dessas explosões criem grandes obras abstratas no universo, obras com sonoridade, obras com infinitas cores, cores desconhecidas, jamais imaginadas pela nossa retina. Ou seja, essas galerias, elas se multiplicam em muitas formas, inclusive sonoras. O universo ele tem múltiplos sons, né? Sons, muita diversidade. Nessa imaginação hipotética, existe nessa galeria a sala que é representada pelo planeta Terra. E essa sala, planeta Terra, ela está fazendo uma instalação, a instalação do planeta Terra, onde os artistas somos nós, somos quase os 9 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes, somos os artistas que estamos atuando na galeria. Nessa galeria existe a nossa instalação. E eu queria saber o que é que diria se um crítico de arte cósmico transcendente, um ser celeste de luz, que a gente pode chamar Deus, ou anjos divinos, ou curador do universo, ou curador dos universos, ao entrar nessa galeria, a nossa exposição, qual seria a crítica que ele iria projetar no diário oficial do amanhã do universo? O que ele diria sobre a nossa arte tão singular? O que a gente está fazendo com o planeta, com os animais, com as extinções dos animais, com as calotas polares? Daqui a alguns anos a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixes. Então, assim, o que a gente está fazendo? O que é dessa vida ética, não só da destruição do espaço físico, mas como a destruição dos valores, como a destruição da quintessência de um movimento subjetivo do autoconhecimento. Todos os já da mitologia grega já buscavam, conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Ou seja, a minha reflexão nesse momento, caros artistas do planeta, que obra é essa que a gente está fazendo? Essa obra é digna de uma reflexão, essa obra é digna de interação. Muitas vezes eu estou pintando uma tela e percebo que não está bonita. Eu joguei um tom muito forte, muito escuro, ela ficou um pouco sombria. Imediatamente eu tento outras cores para trazer beleza, para trazer um brilho luminoso, para trazer uma possibilidade que a minha própria alma entre em fusão e em comunhão com essa obra. E eu possa dar algo, um valor real, traga beleza, traga uma plasticidade de reflexão. Então, ainda dá tempo de ver se essa obra que a gente está realizando é a obra que vai merecer a divina. E que crítica seria essa? Ainda dá tempo. Então, fica aí esse lançamento hipotético de uma reflexão para todos que estão aí nessa sala e que eu espero que estejam gostando da nossa palestra, da nossa prosa, do nosso bate-papo. Não é bem uma palestra, é um bate-papo. Eu estou muito, digamos assim, muito feliz com essa oportunidade. Então, muito obrigado pelo convite e pela participação. É uma bela finalização, pensar na arte como uma maneira de ser humano, né? O ser humano como artista pintando essa grande tela que é o mundo, e de que maneira nós vamos pintar essa tela? Ela vai ser bela de ver ou vai ser feio, né? Ou vamos destruir a tela, né? Ou vamos destruir a tela e fazer outra. Acho que foi uma reflexão, assim, bem cósmica. Singular para a gente colocar no webinar de hoje, que tem essa temática da expressão artística, que, como eu falo nos outros eventos que a gente fez, essa não é uma discussão que se acaba quando o webinar acaba, é só uma sementinha para cada um que está aqui conversar,
ter, inclusive, essa aproximação com o próprio Eliezer, né? Se for o caso de debater um pouco mais com ele alguns conceitos, de trazer um pouco essa curiosidade, né? Esse debate para todo mundo que tem interesse e que está aberto, né? A escutar um pouquinho sobre esse tema. E eu acho que é complexo aí essa exposição do mundo, viu? Tá complicado, tem que trazer uns tons quentes urgentemente, quentes no sentido de vivos, né? Porque quente já tá demais. Quente no sentido de amor, né? Amor Exatamente. pelo mundo. Exatamente. Mas eu acho assim, aliás, eu que agradeço a sua participação. Acho que no começo a gente estava com problemas técnicos aí, que bom que a gente resolveu, porque seria uma pena a gente não escutar tanta coisa interessante que tu trouxe nas falas, na tua própria trajetória. E obrigado, professora Germana, por conduzir o webinar com toda essa questão das perguntas. Acho que deu super certo. Acho que, como eu falei, isso é um assunto que não deve acabar por aqui. Todo mundo que está escutando, os alunos, os profissionais, as pessoas que vieram para conhecer mais o LES, eu acho que é interessante que a gente converse sobre isso, não só com os nossos familiares ou pessoas que a gente está convivendo no momento de isolamento, mas as redes sociais estão aí para isso, né? E eu acho que foi incrível, eu acho que foi muito bom. Gente, obrigada de novo. Tem só mais uma perguntinha, desculpa. Ei, Germana, não, nada. Mais uma perguntinha aqui da professora Simone. Eliezer, você acha que a formação profissional como arquiteto e urbanista ajudou no seu desenvolvimento artístico? Eu tenho certeza disso, tenho certeza. Eu trato muito com arquitetos, com construtores, e a própria formação em si, o curso acadêmico, ele me propiciou estudar história da arte, estética, filosofia, e com isso, com certeza, me desenvolvi tecnicamente, quanto me gerou informações até científicas, de pensamentos, de possibilidades de materiais, de conhecer esse universo paralelo, né? Arquitetura e arte. Então, ajudou sim, professora. Muitas reflexões, né? Com certeza, com certeza. Tá bem, foi ótimo. Obrigado, eu que agradeço a você, semana, que realmente teve toda uma sensibilidade com o tema e um olhar apurado em muitas de trazer isso. Ao longo dessa semana, a gente foi batendo papo, fomos alinhando, e fico muito feliz com você, inclusive com a tela que está ali atrás, porque você é uma pintora também, de mãos cheias. Essa tela é nossa. A Germana aí, a gente fez um curso de pintura de uma semana. Olha aí. Somos primos, né, Germana? Uma prima querida e muito profissional, eu também te admiro muito, tá? Obrigado. Eu também. E, professora Rebeca, obrigado. Estou à disposição de vocês para qualquer outro momento e para qualquer um dos participantes que queiram meu contato, vocês têm, assim, da minha parte, autorização para passar. Tá ok? Perfeito. Eu vou tentar disponibilizar as gravações de todos os webinars, né? Inclusive esse. Estou só achando a plataforma ideal para isso. E para quem participou, gente, e quer certificado de participação na palestra online, eu coloquei o link aí no chat algumas vezes, então é só preencher o formulário, tá? A gente vai contar com mais programações desse tipo dentro do curso de Arquitetura e Urbanização Infometro ao longo desses meses. A gente está planejando outro webinar na próxima semana, algumas outras atividades, cursos online, fora as aulas, né? A gente está tendo as aulas remotas, mas algum curso também online, coisas desse tipo que eu vou avisando por meio das redes sociais. Então, se vocês tiverem como seguir o perfil do Instagram, vai ser importante para vocês se manterem atualizados. E os alunos, no geral, eu entro em contato pelo e-mail, WhatsApp. E eu acho que é isso. Eu acho que essa discussão, gente, é final de semana todo agora. Não sairemos iguais dessa live.
Não Exatamente. sairemos. Nada do que foi será, Exatamente. né? Grande abraço, abraço virtual a todos. Obrigada mais uma vez, Eliezer. Gente, muito obrigada pela presença, mesmo no feriado, deu super certo, tá? E boa sorte a todo mundo, fiquem em casa, cuidem dos seus familiares e sigam as instruções da OMS, unicamente. Perfeito. Vai passar. Tudo vai Vai passar. passar. Eu vou parar a gravação agora. Tá bom.